Nas cores cinza, azul, vermelho e roxo, a imagem passa pelas letras do título em fundo branco, ponto de vista. Abaixo, 3 círculos sobrepostos formam um diagrama. No estúdio, sentados à esquerda, os convidados. À direita, o apresentador. William França, apresentador. Olá. Eu quero começar o programa de hoje com um jogo de perguntas. É o seguinte, vamos descobrir o gentilício, ou seja, a denominação de que é dada à pessoa de acordo com o local em que ela nasceu. Eu explico, vamos lá. Quem nasce em Minas Gerais é mineiro. Quem nasce em Pernambuco é pernambucano. Quem nasce no Paraná é paranaense. E quem nasce em Brasília? Seria brasiliense por essa lógica. Mas aqui na capital federal, nós temos o privilégio de ter 2 denominações. Além de brasiliense, como eu sou, quem nasce aqui também é chamado de candango. Mas na verdade, candangos são aqueles trabalhadores pioneiros que vinham atraídos pela possibilidade de um novo começo e de novas oportunidades, que acreditavam no sonho proposto pelo presidente Juscelino Kubitschek. Os registros históricos indicam que chegaram, na primeira leva, 256 migrantes. Eles procediam, na sua maioria, do norte e do nordeste do país. Os primeiros candangos. Depois, ao longo da construção, os números variavam de 20 a 60 mil pessoas. Quanto mais a obra ganhava pulso e mais perto chegava a data da inauguração, mais gente veio trabalhar aqui. E hoje, aqui no estúdio da TV Câmara, eu tenho o privilégio de receber 2 desses trabalhadores. São 2 autênticos candangos. 65 anos do Congresso Nacional, Histórias da Construção. Ambos trabalharam na construção deste prédio aqui, o Palácio do Congresso Nacional, que faz 65 anos neste 21 de abril, junto com Brasília. Eu recebo aqui o senhor Expedito de Lucena Lima e o senhor José Nunes Rosa, os Santos. Senhores candangos, sejam muito bem-vindos ao Ponto de Vista. E eu gostaria de, primeiro, agradecer a oportunidade de recebê-los aqui no programa. E eu queria começar com o senhor, que chegou primeiro aqui no estúdio. Começar primeiro. Muito bem. Senhor Expedito, conta para mim, de onde o senhor veio, como é que o senhor veio parar aqui em Brasília? Conta um pouquinho da sua história no começo. Expedito de Lucena Lima, operário da obra do Congresso Nacional. Norte, uma cidadezinha por nome de Ouro Branco, no Rio Grande do Norte. Cheguei aqui no mês de junho de 1960 e logo em seguida comecei a trabalhar aqui nesse prédio. O senhor trabalhou aqui no Congresso logo no começo? Logo no começo. Foi o meu primeiro emprego fechado pela Construtora Nacional, Companhia Construtora Nacional. Foi quem construiu este prédio. E eu trabalhei durante, acho que foi pouco tempo, durante 3 meses. Trabalhei feito novo, garotão, né? Muita disposição, trabalhei muito, dei um duro danado. A expressão danado é uma expressão nordestina, né? Danado, você é danado de bom, você é danado de feio, você é danado de sabido. Danado é um qualificador. Uma coisa que para engrandecer. Bom, e nesse meio tempo eu trabalhava com um português que eu falava que ele era bem rígido e me botava para cavar vala aqui no trecho. Eu cavei muita vala aí, 50, 100 metros de vala. De profundidade? Não, a profundidade é também da minha altura, 1,80 m, 1,60 m, que era vala para passar esgoto. As valas no comprimento? No comprimento do prédio aqui. Muito bem. Para passar rede de esgoto, para passar rede de energia. Não tinha trator? Tinha, mas nessa época mais era tudo, era o peão que fazia. Era o candango, né, que tinha que fazer. Então tá bom. Já já o senhor me conta mais dessas... Muito bem. Agora eu quero ouvir o senhor, como eu disse, o senhor tem um nome, mas tem um apelido, né? O senhor chama-se José Nunes Rosa, mas é o Santos. Santos. Conta para mim primeiro que história é essa, porque tem 2 nomes. Esse nome meu de Santos, que eu fui criado com a minha avó. José Nunes Rosa, operário da obra do Congresso Nacional. Quando eu era pequeno, novinho, ela me chamava meu Santinho. E esse nome pegou na vizinhança toda, nos parentes todos, meu Santinho. Eu fui crescendo, aquele nome de Santinho. Mas aqueles meus colegas de trabalho já não me chamavam de Santinho, chamavam de Santos.
Entendi. Aí eu pego esse nome de Santos. E o senhor adotou o nome de Santos? A minha avó, até na época que ela morreu em 61, e eu já tinha casado, ainda me chamava de Santinho. Tá bom. Santinho ou Santos, conta para mim como é que o senhor veio parar aqui em Brasília, aqui na obra do Congresso Nacional. Aí eu vim de Brasília, eu vim de Anápolis, eu estava em Anápolis. Aí, O senhor nasceu em Anápolis? não, nasci em Palmeirim, no Goiás, no sul do Goiás. Aí eu vim para Anápolis, deixei minha família em Cristalina, vim para Palmeirim, vim para Anápolis. Estava trabalhando numa cerâmica em Anápolis. E meu irmão trabalhou comigo lá na cerâmica lá. Aí veio para Brasília, veio na minha frente. Daí um mês ele voltou lá. Ele veio no mês de janeiro, fevereiro. E ficou lá, ele voltou lá em Anápolis, falou que estava trabalhando na Companhia Metropolitana. E estava construindo a pista do aeroporto. Aí eu fiquei já com vontade de vir e trabalhando na cerâmica. Pedi as contas na cerâmica, eu comprei uma bicicleta lá, aí saí de lá no dia 6 de abril, na sexta-feira da Paixão. E vim de bicicleta. Saí de lá mais ou menos 5 horas da manhã, quer dizer, não tinha relógio, mas o dia estava clareando. Então eu fazia com 5 horas. Aí cheguei, passei em Corumbá, a estrada era passar por Corumbá, Aparecida, Campo Limpo e Bralândia. O senhor demorou quantos dias para vir de bicicleta para cá? Eu saí de lá às 5 horas da manhã, cheguei em Corumbá ali para as 10 horas, que era 12 léguas. Cheguei umas 10 horas lá em Bralândia, em Corumbá. Mais ou menos às 10 horas. Aí comprei era sexta-feira da Paixão, as lojas estavam tudo meio abertas, assim, que naquela era proibido abrir comércio, né? Ela abria assim, só um pouquinho para entrar as pessoas. Eu entrei e comprei uma latinha de quitute de boi, e hoje não existe mais, acho que não existe mais. Não. Naquela época tinha com a chavinha para abrir. E comprei uma garrafa de pinga 29. Aí vim. Esse foi o seu combustível? Era o meu combustível. Aí chegou, passei em Aparecido, num lugarzinho que tem, depois para cá de Corumbá. E depois tem o Rio dos Macacos. E tem a ponte em cima. Eu parei lá, deixei a bicicleta em cima da ponte, ao lado da ponte, e disse que tinha uma descida lá. Sentei lá, aí comi o quitute, tomando pinga. Foi o meu almoço. Era mais ou menos umas 11 horas por aí. Aí foi meia garrafa de pinga. Aí vim tomando. Saí de lá, do Corumbá, passei em Campo Limpo para comprar pinga. Eu já tinha sacado a garrafa de 29. Eu bebia muita pinga. Aí E que horas o senhor chegou aqui em Brasília? Aí cheguei em Brasília, dormi em Brasília. O senhor dormiu em Brasília? Dormi em Brasília. E aí chegou depois no outro dia aqui no acampamento? No outro dia aqui em Brasília. Que ficava no Núcleo Bandeirante. E lá em Brasília, quando eu cheguei lá, a pensão era bem na entrada da cidade de Brasília, assim. Cheguei lá, perguntei se tinha uma cama para dormir lá. Eles tem o quarto aqui. Pode entrar. Entrei com a bicicleta na sala da casa. Falei, você quer tomar um banho? 65 anos do Congresso Nacional, Histórias da Me Construção. deu uma toalha. O chuveiro é aquela biquinha debaixo daquela árvore lá. Tem uma mina lá em cima. Toma banho na biquinha. Me deu um sabão e a toalha. Não tinha... Tinha nada? Não tinha nada cobrindo a biquinha, não. Porque não tinha ninguém. Tinha passar lá. Tomei banho, vim. Tinha um boteco do lado. A garrafa de 29 tinha secado. Fui no buraco de lado, tomei uma pinga, e jantei e fui dormir. Não tinha rádio, não tinha nada. Deitei e fui dormir. Levantei de manhã cedo, paguei a cama e parti para Brasília. Ele me ensinou a estrada, parti para Brasília.
Aí vem, a estrada saía aqui no Cia. A estrada que vinha de Barlândia saía aqui no Cia. E no Cia tinha a estrada, aquela época que é hoje, onde tem o Parque Chopp. A placa das Mercedes. É. Ali tinha uma estrada que vinha de Formosa para Lusiânia. Aí eu peguei aquela estrada, os postos de telefone baixinhos assim. Cheguei no SAPS, na velha CAP. Estava na hora do almoço. Aí eu almocei lá, não pagava nada. Almocei no SAPS e fui lá para o acampamento. Era um sábado, era um dia de sábado. Fui lá para o acampamento. Eles não trabalhavam dia de sábado, a companhia. Cheguei lá, encontrei meu irmão, tudo. Ficamos lá o resto da tarde, dormi lá na Metropolitana. No domingo, viemos para Brasília, para o Bandeirante, no Bandeirante. Aí no Bandeirante, o almoço era lá. Né? Viemos no Bandeirante só para passear, vendo. Né? Eu tinha comprado a bicicleta por 1.500 lá em Anápolis. Aí um rapaz me ofereceu 5.000 na bicicleta. Eu entreguei na hora. Já fez dinheiro aqui em Brasília, né? Recebi os 5.000. Então já a gente conta mais um pouquinho, que eu quero saber mais dessas histórias depois dos seus primeiros passos aqui na cidade. Depois eu quero ouvir o senhor. Mas antes, eu quero que vocês assistam comigo umas imagens daquela época para ver o que vocês lembram de lá. Por favor, diretor, roda aqui para a gente um pouquinho das imagens daquela época. Uma descoberta acidental revelou registros da saga da construção da capital. Os trabalhadores estavam realizando uma obra de impermeabilização aqui na laje que fica em cima do Salão Nobre da Câmara dos Deputados. E naquele buraco foi encontrada uma espécie de cápsula do tempo. Sequência de vídeos de um túnel. No chão, há uma marreta enferrujada e luvas. E quando a gente rompeu a laje inferior para entrar nesse espaço, nós descobrimos ferramentas antigas que muito provavelmente são ferramentas originais da construção do Palácio do Congresso. E é interessante notar que elas podem compor uma espécie de arqueologia de Brasília e da Câmara dos Deputados. Nós encontramos 2 marretas, luvas, e fazem parte da nossa história, do nosso patrimônio, nossa memória como brasileiro, das pessoas, dos cidadãos de Brasília, e faz parte da história que a gente está construindo. Ao lado das ferramentas, a pegada do candango é o signo de uma epopeia que mudou a nossa história. Vídeo analógico de Brasília. A imagem retorna ao estúdio. Viram aí como é que eram as ferramentas. O senhor falou que não tinha muita coisa, muita estrutura, né? O senhor lembra dessas? Dessas marretas, dessas luvas, uma luva de couro meio grossa, muito ruim de você colocar a mão ali e manusear alguma coisa. Expedito de Lucena Lima, operário da obra do Congresso Nacional. Muito duro, muito difícil. O que te lembrou isso aí? Mas eu me lembrei de alguma coisa que aconteceu comigo, não aqui, não nesse local. Aconteceu aqui dentro da Câmara, ali do Senado. Num trabalho, nós trabalhamos durante o dia e tinha que trabalhar à noite. Por que à noite? Porque ia haver um evento no dia seguinte e tinha que estar tudo limpinho, bonitinho. Eu tinha colocado um carpete na sala gigantesca, muito grande. E quando foi 4 horas da manhã, a gente estava já exausto, muito cansado, aí esse português, que era um encarregado, mandou todo mundo, pode deitar no tapete. 4 horas da manhã, agora vamos descansar um pouco. E nós deitamos, e eu fiquei curioso, eu queria ver alguma coisa diferente. E a única coisa diferente que eu vi, eu deitado lá, apareceu uma portinha, abriu uma portinha lá. Eu não conhecia elevador, eu nunca tinha visto. Abriu aquela portinha e saiu alguém, acho que 2 pessoas saindo dali de dentro, fechou. Daí a pouco, abriu a porta novamente, saiu mais 3 ou 4. Aí eu fiquei encucado com aquilo. Como é que saía? Só tinha uma porta, um quartinho pequenininho. Aí, daí a pouco ela abriu novamente, aí entrou, 2 ou 3 entraram e ficou naquilo, abre, fecha, entrava e saía. E eu me contive com aquilo. Eu perguntei a um dos companheiros, que quartinho é aquele? Só tem uma porta, não tem outra saída, o que é aquilo? Aí ele riu da minha cara, começou a gozar comigo,
perguntando se era Paraíba, não sei o que tem e tal. Aí falou que era um elevador. Eu digo, o que é elevador? O que é elevador? E ele foi me explicar que era tipo uma máquina que abria e fechava e que conduzia 2, 3 ou mais pessoas, que subiam, que desciam, em vez de usar a escada. E eu fiquei boca aberta, eu nunca tinha visto, não sabia o que era aquilo. E fiquei admirado e fui mais para perto para ver se tinha outra porta. Mas só era uma, né? Ela abre e fecha só uma. Mas fiquei muito... Porque naquela época não tinha elevador, mesmo o pessoal que trabalhava tinha que subir e descer as escadas tudo de madeira, não tinha esses... Não. Como a gente vê as construções modernas de hoje, que tem um guincho que puxa, nada daquilo, né? Nada. Como é que o senhor trabalhava quantas horas por dia? Era 10, 12, 15 horas por dia, que ele trabalhava durante o dia e ficava à noite até 10 da noite, 11 horas da noite, dependendo da necessidade. E a gente não podia dizer não. O encarregado, esse menino, que era, eu chamo de menino, porque era bem novo ainda, o português, era muito ativo, ele era muito esperto. E ele quase que obrigava a gente a trabalhar. Porque tem que trabalhar. Santos, você veio parar aqui na obra do Congresso Nacional. O que você fez aqui? Aqui eu trabalho. José Nunes Rosa, operário da obra do Congresso Nacional. Chapa descarrega caminhão que vem de fora. Tinha um Expresso Universo, lá no Bandeirante, e tinha uma frota de caminhão que fazia transporte de cimento, ferro, que vinha no vagão, nas pranchas, até Vianópolis. Saía lá do centro, lá de São Paulo, Belo Horizonte, vinha pela Maria Fumaça. Naquele tempo chamava Maria Fumaça, a máquina a vapor. E os vagões vinham carregados, e os caminhões carregavam lá e trazia para Brasília. Era uma frota de caminhão do Expresso Universo. E o gerente era o seu Edício Fernandes, o gerente do Expresso. Aí eu trabalhava, ficava na porta lá. Quando chegava um caminhão de cimento, ia descarregar na construtora. E teve uma vez que eu vim descarregar um caminhão de prancha, ferro. Aqueles ferros torcidos, vergalhão de ferro. Aquelas estruturas de aço. Estrutura de aço. Aí o caminhão descia ali na Rua das Bandeiras ali, descia, tinha uma rua, mas ela não era asfaltada não. Só a estrada. Só tinha a marcação da rua? Só a marcação da rua, terra. E essa descida aqui era só terra. Então descia até cá perto da porta da chapelaria ali e descarregava, jogava os ferros no chão. E quando era cimento era por aqui, por esse lado daqui, que descarregava cimento. E os ferros descarregavam. E teve uma vez que eu vim descarregar ferro, estava fazendo a construção. A fundação dos prédios. Os turbulação. Aí tinha um guincho que levantava a cavadeira aqui, ó. Quando era para soltar a cavadeira para entrar lá dentro, o mestre de obra apitava, pi, aí ele soltava, o guincho soltava. Descia lá embaixo, ela carregava, descia aqui, descarregava lá fora, nessa praça aqui onde era. Para cá da Praça dos Três Poderes. Aí descarregava lá, vinha para cá, ficava ali. Aí o juiz, o mestre, pi, ela descia novamente. Uhum. E eu estava descarregando o caminhão aqui. Foi na época, foi no janeiro, foi em mês de junho, agosto de 57. 57, então estava bem no comecinho ainda aqui, né? Estava no começo, na fundação. O senhor acompanhou aqui, o senhor viu o prédio nascer, mesmo que o senhor não tenha trabalhado aqui, mas o senhor veio, um dia estava de um jeito, aí daqui a um mês estava de outro. Conta, senhor, como é que era ver isso aqui crescer? Porque vocês chamavam o prédio principal de 28, né? 28. Como é que foi ver o 28 nascer? O 28 Expedito de Lucena Lima, operário da obra do Congresso Nacional. Eu me admirei muito, eu nunca havia visto um prédio tão alto, né? E na época da construção, porque quando eu cheguei já estava bem adiantado, o 28 já estava bem adiantado. Mas o que me chamava a atenção era como aquela coisa subia por fora do prédio, que era um guindastezinho,
subia por fora do prédio para levar material numa altura daquela. Isso ali, para mim, era uma novidade muito grande, porque eu nunca tinha visto aquilo. Mas você teve vontade de subir lá na Tinha muito. Subiu? Eu subi lá uma vez, com um medo que o português me liberou. Eu falei que ia subir, ele me liberou. E eu fui até em cima lá, nesse guincho, com muito medo, que eles não deixavam, era proibido, né? Mas eu fui, fiquei com muito medo. E como é que era ver lá de cima a construção? Uma coisa linda, maravilhosa. Eu vi aquele tão alto e avistar boa parte de Brasília, que é a esplanada, torre de televisão ali, tudo. Para mim aquilo foi uma maravilha. Foi uma coisa. O senhor tem essa memória, essa fotografia? Visão, tem aquela visão, parece que eu estou vendo tudo aquilo naquela época. Antes da inauguração? Antes da inauguração. Não, já tinha inaugurado. Já. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei no mês de junho. Brasília inaugurou no mês de abril, né? Isso. Eu cheguei em junho, já tinha inaugurado. Mas... A inauguração teve até um problema que minha mãe não deixou eu vir. Com medo que ia haver uma revolução, que ia haver guerra, que ia matar gente, e não me deixou. Eu vim depois que inaugurou. Quem é que ele contou, o seu Santos contou, que foi o irmão dele que falou bem de Brasília, ele quis vir. Como é que chegou a notícia para o senhor? Vai lá para o Centro-Oeste, vai lá para o Goiás, como é que foi isso? Foi um amigo meu que trabalhava aqui, ele já trabalhava aqui e foi lá passear. E me falou, rapaz, lá é bom, vamos lá, ganha dinheiro. Mas eu me arrependi quando eu cheguei aqui. Por quê? Você arrependeu? Me arrependi porque era muito isolado, era muita... Lá, apesar de eu nascer, era um lugar pobre, mas eu me divertia, era novo, né? Estava com 16 anos, para 17. Andava, saía, namorava, e aqui não. Eu chegava aqui, ficava só trabalho e sofrimento. Por que sofrimento? Porque era muito cobrado. A pessoa cobrava, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E não tinha lugar para passear. Você só trabalho de dia e de noite. Eu ia tomar banho 10 horas da noite, uma água gelada, se batia no corpo, ficava tremendo, né? E eu queria voltar para ir embora. O senhor voltou? Aí eu fui falar, eu não tinha dinheiro, estava curto, e falei com esse amigo meu, para me emprestar o dinheiro que eu queria voltar. Ele disse, eu tenho dinheiro, mas não te empresto não. Você vai voltar para lá, o que você vai fazer lá? Você já veio de lá, tem que ficar aqui. E foi até a minha sorte, que ele não me emprestou, senão eu tinha ido embora, e não conhecia nada e não estava aqui contando história. Né? Não se arrependeu, então? Não, eu me arrependi de ter ido, viu? Se arrependeu de não ter ido? Não ter ido, né? Mas foi muito bom eu não ter ido. E o senhor, Santos? Que ele contou que viu aqui o prédio, que o senhor via? Como é que era? Mudava, o senhor vinha descarregar o caminhão aqui, aí chegava no outro mês, estava de outro jeito, como é que era? Conta para mim como é que mudou isso aqui, porque construiu muito rápido, né? Não, quando eu cheguei, estava começando as construtoras, na beira do Eixim, de baixo e de cima. E aí vinha descarregar cimento e outro material que vinha pela estrada de ferro. José Nunes Rosa, operário da obra do Congresso Nacional. Nas construtoras eu só descarreguei cimento, só cimento. Eu ficava na porta do Expresso, chegava o caminhão de cimento, pegava, vinha, era 20 cruzeiros a descarga do caminhão. Era em dois. Eu e um paraguai, chamava Zico. O nome dele era Brandemonte Costa, mas o apelido dele era Zico. Eu e esse Zico descarregava os caminhões nas construtoras. E eu tinha um barraco lá, com o dinheiro da bicicleta, eu comprei, tinha um madeireiro lá. O senhor vendeu a bicicleta por 5 mil, né? Por 5 mil. E fez o que com esse dinheiro? Primeiro eu comprei a madeira para construir um barraco na terceira vez. Tinha invasão, todo mundo fazendo barraco ali. Aí eu comprei madeira, construí um barraco de Duratex, as paredes de Duratex, a cobertura de Duratex também. E as travessas aqui. Duratex, para quem não lembra ou quem não conhece, é um compensado de madeira bem fininho. É uma chapa. Uma chapa de madeira. Ela tem 1,60 m por 2,20 m, largura. Aí o senhor fez seu barraco de Duratex? De Duratex.
Aí era a sua casa que o senhor morava com o seu irmão? A casa que eu morava lá. Com o seu irmão? É. Não, meu irmão morava no alojamento da Metropolitana. Quem morava com o senhor nessa casa? Esse meu chapa, esse meu esse seu Paraguai, o seu amigo paraguai. O Zico Paraguai. Entendi. E o senhor morava onde? Eu morava no acampamento da construtora. Na época aqui era a construtora nacional, que era aqui na Vila Mauri, não, Vila Planalto. Vila Mauri não existia mais. Eu morava no acampamento. Expedito de Lucena Lima, operário da obra do Congresso Nacional. Você disse que não tinha muita coisa para fazer, mas alguma coisa acontecia lá, me conta um pouquinho. Alguma coisa, uma vez, por exemplo, o senhor gostava de tomar uma pinguinha. Eu já sei que tomava. Mas eu não, era difícil tomar, era difícil, eu tomava muito pouco. Às vezes eu tomava uma cervejinha, mas a pinga mesmo não gostava não, que era muito forte. A pinga era queimava muito. E às vezes, tinha alguma festinha na casa de uma pessoa conhecida. Vai ter uma festinha lá, tem um aniversário, e a gente ia para se divertir um pouco. Chegava lá, tinha um toque de uma sanfona, que tinha um cara que tocava sanfona, né? E outro com um pandeiro, e a gente brincava, a gente dançava e se divertia. Lá no acampamento, né? Que era aqui porta. Todo dia eu ia de pés. Vinha de manhã cedo e voltava 10 horas da noite de pés para o acampamento daqui da... Em linha reta até que não é distante, né? É perto, não era longe não. Mas foi uma época, eu vou dizer assim, boa. Eu tenho muitas recordações, teve muito sofrimento. Eu dormi lá no chão. No dia que eu saí daqui da empresa, mandaram embora, eu recebi as contas e não podia permanecer mais à noite no acampamento. E a gente estava 10 horas da noite, chegou o pessoal da vigilância, os guardas, e expulsaram a gente, botaram a gente para fora. Aí nós fomos dormir no relento. Eu e mais 2 amigos meus. Fomos dormir lá no relento, onde tem um campinho de futebol, que era da Construtora Nacional, tinha um timezinho de futebol, e nós fomos dormir lá. Quando chega, o pó chega a cobrir o pé. Nós dormimos lá, ali mesmo. E aí arrumou outro emprego depois? Aí arrumei. Quando eu saí daqui, aí vim trabalhar no hospital de base. Hospital distrital na época. Na Pederneiras. Pederneiras aí. Eu trabalhei na Pederneiras durante 9 anos, na Pederneiras, no hospital de base. E saí de lá e aí vim trabalhar, quando eu saí de lá, vim trabalhar no Palácio do Itamaraty. Então o senhor fez parte aqui da história do Congresso, do Hospital de Base de Brasília e do Palácio do Itamaraty. Palácio do Itamaraty. Né? O senhor, com essa história de distribuição, o senhor rodava para lá e para cá, né? Entreguei peças de elevador no Palácio da Alvorada. José Nunes Rosa, operário da obra do Congresso Nacional. Quem descarregava era os peão. Aham. A peça muito pesada, eram uns 5 metros de toneira de ferro, assim, com a ponta assim, a peça de elevador. E as chapas, e aquelas chapas. Quem descarregava era eles. Até uma vez, só fomos lá uma vez. Aí o chefe foi ajudar os peão. Foi lá, pegou na ponta do ferro, gritando com os peão, pegou na ponta do ferro, o outro peão mexeu aqui. O chefe virou, chatou a mão dele. Aí ele saiu gritando, largou os peão lá e os peão acabou de descarregar. Eu lembro disso. Naquela época tudo era muito mais difícil, né? Assim, quando alguém machucava, como é que fazia? Alguém corria, tinha um curado. Geralmente no acampamento da Pederneiras tinha um enfermeiro. Ele era do Maranhão, ele muito bom. E qualquer que machucava, corria para lá, ele ia fazer curativo, aplicar uma injeção na veia, que é uma que quase me mata. Expedito de Lucena Lima, operário da obra do Congresso Nacional. Porque ele injetou rápido demais. Ele era um enfermeiro, mas não tinha muita experiência. Né? E ele injetou aquela coisa na veia, estava no início de sarampo. Eu não sei por que ele aplicou essa injeção e injetou. E aí inchou aquele negócio ali, ficou apavorado, não tinha para onde correr. No hospital de base que a gente trabalhava lá, estava funcionando, mas era precariamente. Muito. Aí eu tive que ir embaixo, fui no hospital, fizeram lá um não sei o quê, uma massagem lá, sei que melhorou. Mas era difícil a época, quando se machucava. E tinha muito acidente, né? Como é? Acidente de machucar, de gente quebrar a perna, quebrar braço, e se machucava, pulava de um lugar alto, não tinha apoio, e era difícil, foi uma época muito difícil. Mas não me arrependo, até que eu gostava. Depois eu me acostumei, gostava porque eu amo Brasília de coração.
Brasília, sabe? Eu tenho um amor muito grande por isso aqui. Muito, 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 muito. O senhor fez família aqui? Fiz família aqui. Quando o senhor casou? Eu casei em 1974. Demorou, então. Demorei muito. Eu falei que eu não ia casar, não, que eu queria... Depois que aí tinha o Núcleo Bandeirante, que tinha lá o lugarzinho da gente se divertir, né? Todo final de semana. Aí eu pensei, eu não vou casar, não. Aí depois arranjei uma namorada e deu certo, aí casei, construí família. O senhor hoje teve quantos filhos? 5. E netos hoje? Neto eu tenho, parece que são 8 netos. 8 netos, tão pouco. Estou esperando bisneto que eu não tenho ainda. Tá. E o senhor, nessas andanças para lá, para cá, tinha uma casinha, o senhor não morava no acampamento, tinha sua casa mesmo, e não arrumava uma namorada? Como é que era essa vida? Como é que eram as festas? Conta o senhor um pouquinho. O senhor gostava de tomar umas pinguinhas, que o senhor já contou, né? Se pinga matar, você já tinha morrido muito. eu vim casar em 61. Casou logo? 61. Demorou não? Mas eu já não trabalhava mais de chapa. Eu trabalhava na aviação. José Nunes Rosa, operário da obra do Congresso Nacional. E essa vida de chapa foi só no ano de 67. 57? 57. 58 eu já... Aí me convidaram para trabalhar na VASP. Ó. Eu fui trabalhar na VASP. Carregador. VASP. O gerente da VASP era o seu Batista. É um Obedego Batista. Era exigente, mas era gente boa. Gostava muito. O senhor trabalhava aqui no aeroporto em Brasília? No aeroporto, na agência, eu trabalhava fazendo limpeza na agência. Mas no aeroporto era para descarregar o avião, fazendo limpeza no avião. O avião ia vir tudo sujo. E aí o senhor mudou, o senhor deixou de... O senhor não mudou de ramo, o senhor transportava, o senhor trabalhava no transporte rodoviário e passou para o transporte aéreo, né? O senhor continuou na mesma área. Trabalhar de chapa para trabalhar no... E aí casou, na VASP. Teve filhos, aí como é que é? Na VASP, aí eu passei para Cruzeiro. Mudou de companhia aérea? Em 59, no começo de 60, eu vim para Cruzeiro. Trabalhei na VASP de 57, o fim de 57, até 59, na VASP. Aí, no começo de 60, eu passei para o Cruzeiro. E aí, logo depois casou? Que ela me pagou. Não, aí, eu casei com uma prima minha. Ó. A gente conhecia lá. Ela ficou sabendo que eu tinha mudado, estava trabalhando aqui. Aí veio ela, a irmã dela, casada já, fizeram barraca lá na Terceira Avenida também. Todo mundo que chegava fazia barraca ali. Aí a Terceira Avenida, para quem não é daqui de Brasília, é uma rua que fica num lugar chamado Núcleo Bandeirante, que chama justamente Núcleo Bandeirante porque era o primeiro lugar onde as pessoas chegavam. Tinha a Avenida Central, que era comercial do meio do Bandeirante. Tinha cinema, tinha 2 cinemas na Avenida Central. E do lado de cima tinha a Segunda Avenida. E do lado de baixo, Terceira Avenida. E na beira do Corre, lá embaixo, Quarta Avenida. O senhor casou? Teve filhos? Aí eu casei em 61. Aí tive 4 filhos, 8 netos, 5 bisnetas. Bisnetas? A mais velha já casou. Nossa! Com 22, está com 22 anos. O senhor já está indo para trineta então daqui a pouco? Estou esperando o Tatá. Já? Olha, muito bem. Eu queria saber dos senhores o seguinte. Em algum momento, algum dos dois chegou a ver o presidente Juscelino? Eu vi várias vezes. Aqui na Catedral mesmo. Aqui na Catedral, teve um dia que teve uma festa, tipo uma inauguração, e ele veio, ele era muito popular. Expedito de Lucena Lima, operário da obra do Congresso Nacional. Pegando na mão de um, pegando na mão de outro, e o pessoal veio, pegava e queria puxar. A segurança não dava conta. Mas como ele era muito expansivo, não, eu quero tocar, eu quero sentir o problema. Eu vi ele na Catedral, eu vi ele no hospital de base uma vez, no hospital distrital, e vi ele lá no Congresso, no Itamaraty, no início da obra do Itamaraty. Mas era uma pessoa muito, eu admirava muito o Juscelino, admirei muito ele,
foi uma pessoa muito popular, trabalhou muito por Brasília. E o senhor conheceu o Juscelino? Olha, quando eu, na campanha dele, em 54, foi 55, a 55 a campanha. Eu morava em Anápolis. Ele esteve lá em Anápolis. Ele discursou lá. Foi lá que ele prometeu que ia construir Brasília. Ele prometeu que ia construir José Nunes Brasília. Rosa, operário da obra Mas do Congresso teve Nacional. outro candidato que foi lá em Anápolis, o Ademar de Barro, o Marechal Távora, Juarez Távora, que foi candidato também a presidente, foi lá em Anápolis. O Ademar de Barro foi lá, na hora que o pessoal estava discursando antes, não foi no Coreto, no centro da cidade lá, no Coreto. Ele fez o comício em cima do Coreto, na praça. Enquanto os outros estavam falando, aqueles empresários, Aquiles de Pina, dono da Industrina, outros esperaram, dono de hospital, falava. Ele estava fazendo um cigarro de pau, cortando fumo. Deixa eu só mudar de assunto aqui rapidinho. Nosso tempo já está indo embora, eu preciso fazer uma pergunta para os senhores. O senhor viu nascer... Eu vou fazer a mesma pergunta para os dois, mas eu vou ouvir o seu expedito primeiro. Vocês viram isso aqui do chão, não era nada. Não era nada. E agora, 65 anos depois, o prédio está aí bonito, representa um poder da República, tem sua importância. O senhor veio visitar aqui o Congresso Nacional depois dele pronto. Como é que o senhor sente quando o senhor volta aqui nesse prédio? Quando eu chego aqui, eu sinto uma sensação de abismo, uma sensação boa de ter crescido, de ver Brasília crescer, ver isso aqui crescer, ver se desenvolver, que era para 500 mil habitantes, hoje está com 2 milhões e pouco, quase 3 milhões de habitantes. Expedito de Lucena Lima, operário Pra da mim, obra do Congresso isso é uma Nacional. glória, ver Brasília crescer e crescer com muita força, Tem muita coisa que é errado, mas vamos entrar em detalhes. E entrar no prédio? Entrar no prédio, eu entrei aqui depois uma vez. Uma vez eu entrei aqui. Eu tinha muita vontade de ir aqui na Câmara para assistir, mas não consegui. Câmara e Senado aqui eu não entrei. O senhor ainda não viu uma sessão aqui na Câmara? Não, eu tinha vontade. Então o senhor esteja convidado. Eu vou fazer questão de que o senhor volte aqui num dia de sessão. O senhor é convidado da TV Câmara para assistir uma sessão aqui na casa que o senhor ajudou a construir. Ajudei. Isso aqui Combinado? Combinado. O senhor vai voltar. Combinado. Agora, o senhor Santos, o senhor, depois que estava pronto, o senhor entrou aqui já alguma vez? Como é que foi? Depois que inaugurou, eu entrei no Palácio do Planalto, entrei aqui, subi lá. Eu trabalhava numa imobiliária, aí em Gaí, e vinha trabalhar de cobrador, numa lambreta. Vinha aqui, tinha um freguês da imobiliária que pagava a prestação, o endereço que ele deu foi no serviço. Era Alba de tal, a dona Alba. José Nunes Rosa, operário da obra do Congresso Nacional. No 26º andar, lá em cima. Entreguei o elevador e ela... O senhor usou o elevador que ele não sabia o que era? Eu sabia, não. Eu fui nesse elevador. Foi lá no elevador. Qual é a sensação de ver esse prédio que o senhor viu na fundação, lá no buraco? O senhor ajudou a ver. Como é que é a sensação de ver ele hoje pronto, bonito e tão representativo? Era uma alegria muito grande. Muito grande. Entrei no o Supremo aqui, ó, tem um subsolo. Entrava com a Kombi da Cruzeiro do Sul para entregar material, encomenda, material que vinha dos aviões. Entrava com a Kombi lá dentro do subsolo. Tem uma vaga muito grande lá. E no Palácio da Alvorada, no Palácio do Planalto aqui, eu entrei para entregar no subsolo também, para o lado de lá, entrava pela N1. Tá. Eu vou mostrar um outro vídeo aqui agora, que a gente tem uma história que aconteceu aqui nesse prédio. Colegas de vocês, que vieram trabalhar aqui na construção em outros momentos, porque aqui passou muita gente, construiu. Isso aqui demorou um tempo para construir, muita gente passou. E foi feita uma outra descoberta aqui, e a gente vai ver aqui agora esse outro vídeo. No vídeo, sequência de imagens de paredes com escritas à mão. A descoberta já registrava o ímpeto que inspirava os trabalhadores que ajudaram a construir Brasília. E o desejo de que aquela obra representasse um futuro melhor para o país. Quando cheguei lá, vi que havia 4 poesias, mas uma me chamou especialmente a atenção.
ela foi escrita por um operário chamado José Silva Guerra, foi o único que assinou. E ela foi feita exatamente um ano antes da inauguração de Brasília, dia 20 de abril de 1959. E ele dizia o seguinte, que os homens de amanhã que aqui vierem tenham compaixão dos nossos filhos e que a lei se cumpra aqui. Dura lex, sed lex. Ou seja, mesmo com erros gráficos no que ele escreveu, a gente sentia que era uma pessoa humilde, esse operário tinha no coração uma esperança em Brasília muito grande. Ele acreditava nisso. Imagem aérea de Brasília ao longo dos anos. Para a gente encerrar, eu vou começar com o senhor. Nosso tempo já está se esgotando. Valeu! O senhor acreditou, o senhor teve essa mesma esperança que essa pessoa escreveu na parede? O senhor também teve essa esperança? Valeu a construção? A mesma esperança. Valeu construir Brasília? Valeu. Faria de novo? José Nunes Rosa, operário da obra do Congresso Nacional. Agora estou na casa dos 90, não sei se vou completar 90 agora em dezembro. Não sei se eu estiver vivo até lá, eu completo 90 anos. Muito bem. Para mim foi uma alegria. Tudo que eu tenho hoje, construí em Brasília. Muito bem. Seu Expedito, valeu. O senhor ficou emocionado? Eu fiquei muito emocionado com ver isso aí. Alguém escrevendo, rude, tem alguns erros e tal, mas era um operário, né, que fez aquilo ali, a coisa mais linda do mundo que ele... Expedito de Lucena Lima, operário da obra do Congresso Nacional. Achar isso aqui na caixa d'água. Num buraco vazio entre as lajes aqui, tem uma laje falsa. Uma laje falsa, e acharam isso por escrito lá, inclusive ele escreveu com um lápis de carpinteiro, e ficou uma coisa muito interessante. É muito bonito isso. Valeu ter esperança e acreditar? Valeu muito, mas valeu muito. Debaixo essa coberta. A cúpula? A cúpula coberta, ele escreveu debaixo daquela cúpula. Foi. Ele escreveu ali num buraco ali. Na época eu lembro, deu no jornal. Tá certo. Meus senhores, ele ficou emocionado mesmo, seu Expedito. Eu estou emocionado com isso, porque vi nascer isso aqui, vi tudo, trabalhei, feito um louco, como se diz, mas sou muito grato por isso. Muito, muito feliz em tudo que eu ajudei a construir. Faria de novo? Tudo. Faria tudo de novo. Tudo bem. Muito obrigado. Essa conversa daqui foi muito boa, maravilhosa. Ouvi-los contando as histórias para a gente entender como era a vida de vocês naquela época, 60, não mais, né? 70 anos atrás, que ajudaram a construir isso aqui. E o meu muito obrigado, em nome da equipe da TV Câmara, pela participação de vocês, terem aceitado o nosso convite. E fica o convite para o senhor voltar e assistir a sessão plenária. Isso eu vou cobrar, tá bom? Eu tive vontade de assistir. O senhor já com quantos anos? A minha idade? Eu estou com 82 completo. Faço agora em maio 83. Muito bem. 83. Tá certo. Obrigado. Não há do quê. Obrigado. Eu conversei aqui com o senhor Expedito de Lucena Lima e com o senhor José Nunes Rosa os Santos, candangos que vieram para Brasília e trabalharam na construção deste prédio aqui, o Palácio do Congresso Nacional. Quer saber mais detalhes sobre essas e outras histórias que contamos aqui? Acesse o nosso portal na internet, câmara.leg.br e as nossas redes sociais. Para rever e compartilhar esse programa, busque o canal da Câmara no YouTube. Te vejo no outro programa dessa série. Muito obrigado por sua atenção. câmara.leg.br/YouTube. Créditos na tela. Logo Câmara dos Deputados, Brasília, abril de 2025. câmara.leg.br